Amém, irmãos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, imensamente a nossa irmã Inácia, a dona Inácia, por ceder o lar dela, para a gente estar trazendo uma palavra do Senhor, aos corações. Agradecer aos irmãos que vieram aí na live também. Foi atípico, irmãos? Recebemos um convite aí do irmão Jaime para vir participar. E da última vez que ele ia fazer, acabou não dando certo. Eu também não pude vir, porque a gente estava no trabalho ali, acabou tardando para chegar em casa, mas hoje deu certo, Graças a Deus. E alguns irmãos também puderam entrar. Irmãos, eu vou estar lendo a palavra de Deus nessa noite com os irmãos, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é o próximo livro depois de João, onde o irmão Jaime leu. Tá? Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e a partir do verso 32. Eu queria nessa noite meditar com os irmãos um pouco nessa palavra que eu acho muito importante. E como eu dizia no início, a gente falava sobre repartir o pão. A igreja, ela, no contexto geral, tá, irmãos? Ela ainda não entendeu o que é repartir o pão, A gente tem uma miséria assolando o planeta hoje, e eu já disse isso em outras feitas. Nós temos comida o suficiente no planeta para todas as pessoas, porém, tem milhões de pessoas morrendo de fome. E a única explicação para isso é que a forma como essa comida é distribuída é que é desigual. A forma como esse alimento é distribuído é que realmente faz com que as pessoas passem fome. Porque enquanto tem milhões de pessoas passando fome, tem outras toneladas de comida sendo jogada no lixo, Então nós sabemos que a má distribuição da renda, a má distribuição dos alimentos e a miséria que assola o planeta é por conta da ganância, é por conta de uns quererem ter demais enquanto outros têm de menos, O poder do mundo está em poucas mãos, enquanto a maioria das pessoas estão trabalhando praticamente como escravas para poder manter o luxo dessa pequena minoria. Essa é a grande verdade. E esse texto bíblico, ele explica para mim, ele explica para você, ele explica para nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, qual que seria ou qual que é a forma exata da gente pensar, da gente falar e da gente agir. Eu sei, irmãos, que parece estranho o que esse texto bíblico vai dizer. Eu sei que parece muito difícil a gente voltar atrás e praticar o que o texto bíblico está ensinando, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai chegar um tempo em que a raça humana vai, de fato, se humanizar tanto e seguir tanto o exemplo de Cristo e da igreja, que vai começar a agir assim. Sabe por que eu digo que vai chegar esse tempo e que é possível? Porque já foi possível uma época. A igreja já agiu assim no começo. E a igreja não agiu assim no começo porque ela simplesmente resolveu agir, é porque houve um ensinamento. E ela absorveu esse ensinamento, ela observou, absorveu e praticou. Então, por que deixaram de praticar? Por que cessou essa prática? E nós vamos ler o texto e vamos entender um pouco sobre isso. No livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro depois de João, como eu disse, no capítulo 4, no verso 32, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler bem devagar para que você que está com a Bíblia acompanhe comigo e que não está, escute bem o que a Bíblia está dizendo, as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo está dizendo essa noite para a igreja. E as Escrituras alertam, quem tem ouvido, ouça. Olha só, era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era só sua, mas todas as coisas eram compartilhadas entre si. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum,
pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E estes as distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O 35 diz assim, o 36 diz assim: então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, um levita da cidade de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, olha o que esse texto está nos revelando nesta noite. A Bíblia diz que um só era o coração e a mente da multidão dos que criam. O que isso quer dizer? O que quer dizer, irmãos, é que aqueles que criam ali em Jerusalém, no começo da igreja, eles não pensavam diferente um do outro, eles pensavam a mesma coisa. Eles recebiam a instrução da palavra e eles abraçavam aquela palavra quando ela era dita e colocavam aquilo no coração e deixavam aquilo subir para a mente como forma de aprendizado e eles praticavam. Ninguém ficava discutindo com ninguém se uma coisa era certa, se outra era errada, se tinha que ir por aqui, se tinha que ir por ali, se era para baixo, se era para cima, se era alto, se era baixo. Eles não discutiam entre eles, eles simplesmente ouviam a palavra, deixavam que aquilo descesse para o coração e aquilo subia como ensinamento para a mente e eles praticavam. Então, uma era a mente, um era o pensamento da multidão dos que cria e um era o coração. O sentimento deles também era o mesmo. Eles não ficavam discutindo entre si se era certo fazer isso, se era certo fazer aquilo, se eu tinha que doar 10%, 5%, 20%, se é certo dar o dízimo, se é certo não dar. Não existia essa discussão na igreja primitiva, aqueles primeiros cristãos que creram em Jesus. A Bíblia diz que um só era o coração e era a mente da multidão dos que criam. E aí, a Bíblia diz também, irmãos, logo um pouquinho abaixo, que ninguém daquela multidão dos que creram tinha necessidade de coisa alguma. Ali ninguém passava fome, ali ninguém passava sede, ali ninguém morava ao relento, ali ninguém morava na rua, não tinha mendigo, não tinham pessoas necessitadas de coisa alguma. E qual que era o motivo dessa não necessidade de coisa alguma? O que é que supria todas as necessidades da igreja primitiva? Da onde é que eles tiravam a fonte de renda? Eram deles mesmos, porque a Bíblia complementa dizendo que entre a multidão dos que criam, além de terem o mesmo coração e uma mesma mente, não lhes faltava nada, não tinha ninguém necessitado de coisa alguma, porque tudo que eles tinham, veja só, não era 10%, não era 5%, não era 20%, era tudo. Tudo que eles tinham, casa, propriedade, o que fosse, eles vendiam, pegavam aquele dinheiro, levavam, entregavam aos apóstolos e esses, por sua vez, pegavam esse dinheiro e repartiam com a comunidade, não por igual. Eles não repartiam por igual. A Bíblia diz que eles repartiam de acordo com a necessidade de cada um, ou seja, se na casa da nossa irmã Inácia moram 10 pessoas e na casa do irmão Jaime mora só 2, eu não vou dar 10 quilos de alimento nas duas casas, não. Eu vou dar 10 quilos de alimento numa casa onde mora 10 pessoas e 2 quilos onde mora 2. Não é em pé de igualdade, é em pé de necessidade. As coisas eram divididas de acordo, havia a necessidade de cada um. Havia não uma igualdade, havia uma equidade. As pessoas não sentiam falta de nada. Porque tudo quanto tinha, repito, era vendido e o dinheiro era trazido aos pés dos apóstolos e estes dividia de acordo com a necessidade que cada um tinha. E a Bíblia continua dizendo que por causa dessa intuição, por causa dessa forma de receber a palavra, de pensar, de falar, de agir, por causa
desse sentimento de amor que eles tinham entre eles, que não deixava ninguém passar fome, não deixava ninguém passar sede, não deixava ninguém desprezado, todo mundo tinha uma casa para morar, todo mundo tinha um lugarzinho para ficar. Por causa dessa benevolência, desse se tratar com amor, os apóstolos operavam grandes milagres entre o povo. Coxos andavam, surdos ouviam, mudo falava, mortos eram ressuscitados. Hoje em dia eu pergunto, por que não tem mais o milagre que tinha antigamente? Por que a igreja não opera mais milagre como operava antigamente? Por que os homens de Deus não operam mais milagre como operavam antigamente? Por que será, hein? Por que será que não há mais os milagres que havia antigamente? Será que é porque Deus parou de operar? Ou é porque a igreja parou de agir como agia antigamente? Será que hoje o pensamento ainda é um só e o coração também? Ou a igreja está toda dividida, cada um pensando uma coisa, cada um sentindo uma coisa, cada um indo para um lado, cada um olhando para o seu próprio eu, alimentando primeiro a si, alimentando não só para sobreviver, mas alimentando para se empanturrar enquanto o outro passa fome? Enquanto uns cobram 15, 20 mil reais para pregar uma palavra, tem alguém querendo pregar uma palavra de graça e ninguém quer ouvir. Então, irmãos, o que nós precisamos, eu já disse isso 1 milhão de vezes, não é de dinheiro, porque dinheiro a igreja tem sobrando. Tem igrejas milionárias aí. O que nós precisamos, irmãos, é de consciência cristã. O que nós precisamos é olhar para o outro e não deixar ele padecer na necessidade. Veja o que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos. A Bíblia está nos dizendo que o ensinamento que esse povo recebeu era um ensinamento tão sólido, era um ensinamento tão profundo, tão enraizado na mente e no coração deles, que eles não largavam esse ensinamento por nada. Eles iam até o fim da vida, se preciso for, mas eles levavam o ensinamento consigo, eles levavam a doutrina consigo. E eles não deixavam que os irmãos passassem nenhum tipo de necessidade. E para complementar o texto, a Bíblia diz que um tal de José, um levita, só para os irmãos saberem, eram as pessoas que recebiam dízimos naquela época. Eram os sacerdotes do templo. Os levitas ficavam no templo esperando o povo ir levar o dízimo até o templo, aos 10% de tudo que eles lucravam na terra, para alimentar os levitas. A Bíblia diz que esse levita aqui tinha uma propriedade. E ele entendeu tão bem a palavra de Jesus, ele entendeu tão bem a palavra do Evangelho, que o Espírito Santo estava emanando para a sua igreja, que ele entendeu que não era mais 10%, que aquilo não valia mais nada. Aquilo era obsoleto, tinha ficado para trás, caducou. 10% tinha caducado. Agora era 100%, era tudo. Ele pegou a propriedade que ele tinha, ele vendeu e ele levou o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos e esse dinheiro foi repartido entre a multidão para que ninguém tivesse necessidade de nada. Depois os irmãos leiam mais na frente, lá no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que depois que Estevão morreu apedrejado lá em Jerusalém, houve uma grande perseguição contra a igreja, inclusive Paulo encabeçou essa perseguição na época, porque ainda não era um cristão, e a igreja ficou dispersa, saiu de Jerusalém espalhada por todas as circunvizinhanças, por Samaria, por todas as circunvizinhanças. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então aquela comunidade de bem, que estava junta, que tinha tudo em comum, que dividiam tudo entre eles, que repartiu tudo que tinha, agora foi assolada por uma perseguição terrível. A religião, o sistema religioso lançou mão deles para prendê-los, para matá-los, e eles tiveram que fugir de Jerusalém. Só que no desenrolar do capítulo 8, você vai vendo que à medida que eles iam fugindo de Jerusalém, por onde eles iam chegando, eles iam pregando o evangelho. Eles iam espalhando a boa nova. Eles iam falando de Jesus. E o mesmo costume que eles tinham lá em Jerusalém, de pensarem a mesma coisa, de terem o mesmo sentimento, eles também iam espalhando onde eles iam pregando o evangelho. Irmãos, naquela época não existia uma Bíblia como a minha e como a sua, não. Não existia. O que eles aprendiam de ouvir. Eles ouviam, guardavam aquilo no coração e na mente e iam pregando. Então o que eles iam pregando ali,
caminho afora, onde iam chegando e sendo perseguido pelas facções religiosas, incluía também o ensinamento de repartir os seus bens, de não deixar que ninguém tivesse falta de coisa alguma. Então esse ensinamento foi ensinado à medida que a igreja foi progredindo para outros lugares. A mesma coisa aconteceu quando o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, indo lá perseguir a igreja, teve Cristo que apareceu a ele no caminho, ele ficou cego, depois ele entrou em Damasco, recebeu a visão, e ele começou a pregar também o evangelho, então ele passou de perseguidor para perseguido, ele começou a pregar o evangelho. Paulo também ensinou essa doutrina. Você vai ver ele falando em diversas cartas deles que melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber, porque quando você dá é porque você tem de sobra, e quando você recebe é porque você está sem nada. Ele ensina também que uma semente, quando é plantada, quando você colhe não uma, mas colhe várias. Paulo ensina isso também, dessa divisão entre os irmãos, de repartir o bem entre os irmãos. A mesma coisa os apóstolos, quando saíram o mundo afora, saíram pregando também o que Cristo deixou. Esse ensinamento foi pregado em todos os lugares, irmãos. Todas as pessoas daquela época aprenderam que cristão tem que viver junto, que cristão tem que repartir tudo, tem que ter tudo em comum. Aí eu pergunto a você, e o ensinamento que nós recebemos hoje é proveniente da onde? Porque hoje não se ensina mais isso na igreja, irmão. Hoje se abre a Bíblia, lê um texto desse e se dá uma volta tão grande, sabe? Faz uma enrolação tão grande. Sai do texto, prega um texto sem contexto e por pretexto para tentar enganar, para tentar ludibriar, para chegar, sabe, aonde? Naqueles 10% de dízimo. Roda a Bíblia todinha para desmanchar um texto que não tem condições nenhuma de ser desmanchado. A Bíblia deixa bem claro, irmão, que da multidão dos que criam, um só era o coração e um era a mente. Eles sentiam a mesma coisa e pensavam a mesma coisa. E nada faltava entre eles, porque tudo quanto tinha, vendiam e dividiam entre eles. Eles tinham uma comunidade de bem que estava unida o tempo todo, um socorrendo o outro, um indo atrás do outro, um fazendo com que o outro se sentisse bem, se sentisse amado, se sentisse guardado. Mas isso não é só com relação ao lado financeiro, não, meu irmão. Você acha que naquela multidão de pessoas que tinham ali em Jerusalém, e depois os que foram perseguidos para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra, você acha que aquelas pessoas não caíam em pecado? Você acha que aquelas pessoas, depois de serem restauradas por Jesus e terem o Espírito Santo dentro de si, elas não voltavam, às vezes, atrás do caminho que seguiram antes de serem de Cristo? Você acha que elas não voltavam às velhas práticas, a antigos costumes? É claro que voltavam. É claro que de vez em quando uma delas caía em tentação e pecava. É claro que de vez em quando uma queria voltar atrás do caminho. Mas sabe o que é que os outros faziam? Enquanto tinham o mesmo coração e enquanto tinham a mesma mente, iam atrás, iam resgatar, iam ajudar, iam estar junto, iam dar conselho. Não abandonavam, não pisoteavam a pessoa depois que ela estava caída. Tirava lá do campo de batalha, trazia para as trincheiras e cuidavam dela até que ela sarasse novamente e conseguisse andar com os seus próprios pés. Com Jesus, irmão, a coisa é diferente de como é com a religião. A religião não está preocupada com você, não, irmão. Ela só está preocupada com você te dar alguma atenção enquanto você está vivendo dentro daquele caixote que ela preparou para você viver. Se você, por acaso, colocar a cabeça de fora do caixote, é capaz de vir alguém e decepá-la fora. Não anda, não, nos trilhos da religião para você ver o que acontece com você. Se você não é excluído no outro dia, se você não é defamado no outro dia, se não te esquecem no outro dia. Mas com Jesus não é assim. Jesus, quando ninguém está te vendo, ele está lá, não só te olhando, mas contemplando todos os teus sentimentos, todos os teus pensamentos e todo o teu sofrimento e tua angústia. Jesus não quer que você passe nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de angústia, mas o que nós vemos hoje no mundo,
o que nós mais vemos é o povo sofrendo angústia, sofrendo sentimentos que são totalmente contrários àquilo que as Escrituras mostram para a gente. E por quê, irmão? É culpa do diabo? Parte é mesmo. Mas a gente precisa fazer meia culpa. Parte disso é culpa nossa também. Sabe por quê? Porque apesar da gente amar a Cristo como a gente ama, apesar da gente amar o irmão como a gente ama, está faltando alguma coisa ainda. Está faltando a gente voltar para esse caminho. Eu sei que, como eu disse no começo, é quase impossível a gente pensar em fazer isso. Como é que eu vou vender as minhas propriedades agora e vou pegar o dinheiro e colocar nos pés de quem? Eu não confio em nenhum pastor colocar nos pés desse dinheiro. Quem é que me vai garantir que ele vai dividir tudo igual ou de acordo com as necessidades que as pessoas têm? Irmão, confia no Senhor e faz a tua parte. Como eu falei, a humanidade ela vai se humanizando ao passo que a igreja vai ensinando como ela tem que andar. A humanidade ela vai se humanizando ao passo que o Espírito Santo vai nos revelando o que as Escrituras têm para nos revelar. E o que o Senhor está nos revelando nessa noite, irmão, está escrito há mais de 2000 anos na palavra de Deus, de que nós precisamos ter um só sentimento e um só pensamento. Nós temos que parar com essas divisões que há no meio da igreja, porque essas divisões elas só fortalecem o reino do mal, elas não fortalecem o reino de Cristo. Nós temos que parar com essas divisões. Não existe, no reino do céu, não existe evangélico, não existe católico, não existe espírita, não existe nenhuma outra religião. No reino dos céus não existe isso. No reino do céu existe pessoas por quem Jesus morreu crucificado naquela cruz. No reino dos céus existem pessoas por quem Jesus foi esbofeteado no caminho do Gólgota, sofreu humilhações. No reino dos céus existe eu, existe você, e se você olhar pela janela, o primeiro que você vê lá fora e for um ser humano, ele é do reino dos céus, porque Jesus morreu por ele. Então vamos parar de pensar de acordo com o caixote que nos enfiaram dentro dele e fizeram a gente pensar do jeito que queriam que a gente pensasse. Está na hora de sair do caixote. Está na hora de ser livre. Está na hora de ver o irmão padecendo alguma necessidade e socorrê-lo. Seja financeiramente, seja emocionalmente ou seja espiritualmente. Está na hora da igreja abrir o coração e deixa falar quem quiser falar. Eu vou socorrer o meu irmão. Ele pode estar na sarjeta. Se na sarjeta ele tiver, eu vou para a sarjeta com ele para tirá-lo de lá. Está na hora da igreja parar com essa hipocrisia de que é santo, de que não pode se misturar com o mundo. Então Jesus se misturou com o mundo e a igreja não pode. A igreja primitiva se misturou com o mundo para ganhar o mundo e a igreja de hoje não pode. Está muito organizada para se misturar com o mundo. Tem que parar com essa hipocrisia. A única coisa que Jesus deixou, que é um bem, que não há nada nesse mundo que o compre, não há preço para ele, é o amor, irmãos. É o amor. Não importa os bens financeiros, os conhecimentos filosóficos, os muitos rolos que você conquistou na vida com faculdades, não importa, porque tudo isso vai ficar aqui. O que importa é o amor, porque o amor vai ser eterno. Então está na hora da gente deixar de lado todo o preconceito, está na hora da gente deixar de lado tudo aquilo que não nos faz bem, nem o nosso próximo, e como começar a socorrer os nossos irmãos. Sermos misericordiosos. Porque na hora que nós precisarmos de misericórdia, uma hora nós vamos precisar, pode ter certeza disso, Deus providenciará quem vai ter misericórdia conosco. Então nessa noite, deixa essa palavra entrar no teu ouvido, mas deixa ela também descer para o teu coração. E depois que o Espírito Santo tratar com ela no teu coração, deixa ela subir para a tua mente como ensinamento. Olha que coisa linda. Esse texto ele é lindo, irmãos. Ele é lindo. Veja que para hoje em dia seria uma utopia, não é nem um sonho. É uma utopia, mas isso aqui é a verdade de Cristo.
era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Olha que coisa maravilhosa. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era somente sua. Olha, que coisa maravilhosa, irmão. Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu não tenho nada. O que eu tenho é meu e é do irmão, se ele precisar, e é do outro irmão, e daqui a pouco eu não tenho mais nada e conquisto tudo de novo. E daqui a pouco eu morro e fica tudo aí. E às vezes, quando você morre e deixa uma herança muito grande, você esfacela a família inteira, porque os filhos vão brigar, os filhos vão colocar um outro na justiça, vão até se matar para poder dividir a herança que você tinha. Isso é bom? Isso é ser vitorioso? Isso é vencer na vida? Deixar um monte de dinheiro para os filhos se matarem? Irmão, vencer na vida é deixar exemplo de amor, é deixar exemplo de misericórdia, é deixar exemplo de dignidade, de honestidade. É alguém olhar e dizer assim, nossa, como faz falta aquela irmã. Mas não é porque tinha dinheiro, não é porque tinha carro do ano, não é porque tinha uma casa boa, é porque tinha amor no coração, é porque quando você precisava de uma palavra, você ia lá e você saía de lá restaurado. É porque quando você precisava de um abraço, você ia lá e ela te dava um abraço, ou ele te dava um abraço, e você se sentia amado. É isso que faz a diferença. Porque a gente morre e esses exemplos ficam para sempre. Mas o dinheiro que a gente deixa quando morre, alguém gasta. Mas esses sentimentos, eles não são gastos. Eles ficam eternamente. Tem pessoas que morreram há 20, 30, 40 anos e quando você pensa nela, parece que ela está do seu lado ainda. Você sente a pessoa do seu lado. Porque deixou um exemplo tremendo de vida. É assim, Macoca? Deixa um exemplo de vida que não há dinheiro no mundo nenhum que pague, nenhum. Eu tenho certeza que a irmã Coca, que qualquer outra pessoa que perdeu um ente querido, daria todo o dinheiro do mundo para ter de volta. Só para ter a presença de volta. Mesmo que fosse comendo um feijão com farinha ali e arroz, mas só queria a presença de volta. É por isso que nós temos, irmãos, que amar muito, com força. Enquanto está aqui, enquanto estamos juntos. Porque um dia nós vamos, mas o sentimento que nós vamos deixar é um sentimento de amor, é um sentimento de paixão, é um sentimento de misericórdia, é um sentimento de restauração. É isso que a igreja tem que ter. É isso que a igreja tem que sentir. Quando um cair e estiver na sarjeta, tem que ir lá socorrer, irmão. Não é deixar para lá, não. Tem que ir lá socorrer, se tiver ao teu alcance. E buscar lá na sarjeta, lá no inferno, se preciso for, e restaurar essa vida. Para que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que a igreja está precisando. A igreja está precisando de um sentimento de amor profundo, de consciência cristã. É disso que nós estamos precisando. Amém? Deus seja louvado, irmãos. Irmão Jaime, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, meu irmão.